Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em o teu lar, sobre a tua casa, a tua família, em todo o tempo. Esteja buscando a presença do Senhor, presença que nos renova, presença que nos fortalece, presença que nos sustenta e nos coloca de pé. Você já falou com Deus hoje? Já buscou essa presença? Se não ainda, desligue esse áudio e vá primeiro falar com Deus. Ao abrir os nossos olhos, devemos imediatamente falar com Deus. Nos colocar em oração, orar, apresentar o nosso dia ao Senhor. A Bíblia nos diz do nosso dever de orar sempre sem esmorecer, em busca de sermos aperfeiçoados, edificados. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 3 de junho de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor por toda essa passagem. Versos escritos por Paulo à igreja de Filipe, onde Paulo chega à igreja e diz: não que eu já tenha recebido a perfeição, embora tivesse sido conquistado, fui conquistado por Cristo Jesus, a fim de que alcance a perfeição. E assim somos nós. O Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos conquistou, a fim de andarmos por um processo de edificação e sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus, a fim de sermos moldados, a fim de sermos transformados em Cristo Jesus. E nesse processo de transformação de vida, nós vivemos lutas, vivemos perseguições, vivemos contendas, falhamos, pecamos, erramos. E assim nos nossos erros nós devemos nos arrepender a fim de que sejamos aperfeiçoados. Mas toda essa luta ocasiona em nós sofrimentos. Mas a questão é que a maioria dos nossos sofrimentos, eles estão ligados àquilo que nós já vivemos, aos pensamentos com relação às perdas que tivemos, aos pensamentos com relação às palavras que nos ofenderam, às perseguições, aos pensamentos ligados às coisas que não fizemos ou deixamos de fazer, ou que poderíamos ter feito. Sim, somos tão escravizados por esse tipo de pensamento. Nós deveríamos viver assim como Paulo, sabendo que fomos conquistados a fim de sermos aperfeiçoados, porém,
Se ficarmos ligados a esse tipo de pensamento, coisa passada, nós caímos, somos incrédulos e assim, ao invés de sermos edificados, estamos sendo destruídos aos pouquinhos. Estamos sendo desfeitos aos pouquinhos, enquanto deveríamos ser refeitos, reedificados. Se nós buscássemos viver o hoje apenas, com os nossos olhos e mentes voltados a Deus, nós viveríamos verdadeiramente muito melhor. Se reconhecêssemos a Deus de verdade, nós não olhávamos para trás, mas assim como Paulo, esqueceríamos das coisas que para trás ficaram. Por meio dessa palavra eu quero convidar a você a esquecer tudo o que passou, esquecer as contendas que lá atrás ficaram, esquecer mesmo, perdoar, esquecer o pecado, as práticas erradas que você tinha. Esqueça, Deus te perdoou, mas também não sinta saudade delas. Esquecer as iras, as perseguições, as blasfêmias. Esqueça tudo aquilo que te afastava de Deus. Esqueça tudo aquilo que te afasta de Deus. Nós viveríamos na certeza de que Deus está cuidando do nosso futuro. O descanso, a paz habitaria de verdade a nossa vida, se vivermos assim. Mas nós trazemos muito mais à memória a derrota, muito mais à memória a frustração, a perda, do que a esperança de dias novos, do que a esperança de que o Senhor fará grandes feitos e sequer temos paciência para esperar. Nós trazemos muito mais à memória o erro, o pecado, a culpa, do que a oportunidade de consertar, do que o arrependimento, do que a restauração e, finalmente, a salvação. Nós esquecemos às vezes até que existe a salvação. Porque se em todo o tempo nós tivéssemos os nossos olhos fitos nela, nós estaríamos buscando a perfeição. Uma coisa eu quero te dizer: nós não podemos sermos convictos de que já alcançamos a salvação, sequer a perfeição. Nós temos que estar todos os dias em busca dela. Sim, assim como Paulo fez, ele era convicto de que ele não havia obtido a perfeição. Mas uma coisa ele fazia: esquecia de tudo que para trás ficava e prosseguia para o alvo, avançando o que diante dele estava. Esse era o método que Paulo entendeu que ele poderia alcançar a salvação. Então, o que eu quero te dizer, amado irmão, você não alcançou salvação ainda não. Você não alcançou perfeição ainda não. Saiba disso. Filipenses 1 capítulo verso 6 diz que o Senhor é fiel para terminar a boa obra que em vós começou. E essa boa obra será completada no dia de Jesus Cristo. Nós somos a boa obra do Senhor. E o Senhor, Ele vai completar. Mas ela só vai finalizar a perfeição no dia de Jesus Cristo, no dia em que formos recolhidos ao Senhor. Portanto, você está num processo. E nesse processo de edificação a fim de alcançar a salvação, requer que você esqueça as coisas que para trás ficaram e te afastavam de Deus e prossiga com os olhos fitos no Senhor somente. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus,
Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, majestade, Deus bondoso, soberano, aquele que pode todas as coisas, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Nos faça cheios da tua presença. Deus, alcança essa vida que me ouve, a fim de que ela seja edificada, renovada na tua presença, Senhor. A fim de que ela seja transformada segundo a tua vontade. Oricantaralabias. Jesus, manifesta o teu poder, o teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus.